terapia de vidas passadas é uma técnica que se inclui dentro das abordagens psicoterapêuticas de orientação transpessoal. É a possibilidade de podermos estar lidando com conteúdos que emergem do nosso inconsciente passado, do nosso inconsciente profundo, de outras vidas, portanto, e em vindo à tona poderem ser elaborados, tratados, de modo tal a que a pessoa no aqui e no agora possa ver-se adequadamente beneficiado por este tipo de abordagem, solucionando alguns engates, alguns bloqueios, alguns scripts negativos que a pessoa vem seguindo e ela nem sabe que vem sendo de alguma forma teleguiada por esses estímulos, por esses scripts, por esses comandos psicológicos que vêm de outras vidas, e essa pessoa então, após tratar terapeuticamente, tem ensejo de reformular esses scripts, de reescrever essa história e poder viver uma vida mais adequada, mais equilibrada e ter mais saúde psíquica, emocional e física. A terapia regressiva a vivências passadas centra-se, portanto, dentro da tese reencarnacionista. Muito embora também haja a possibilidade e a tentativa de explicação pela hipótese da memória genética, que também é uma das estruturas que tentam explicar a terapia de vivências passadas, mas genericamente os terapistas, os terapeutas, consideram essa terapia sendo efetivada a partir do conhecimento e da vivência desse conceito e desta evidência que é a reencarnação. Profissionais que estejam suficientemente treinados, portanto competentes, habilitados da área para poder lidar com esse tipo de conteúdo. Tudo por conta de que essa terapia poderíamos compará-la como uma cirurgia mental. Logo, não se dá um bisturi para alguém manuseá-lo sem ter a competência devida. Uma abordagem adequada e devida pode resultar num prejuízo e, às vezes, num agravamento de uma questão de um paciente, uma pessoa que procure ajuda, em função da má indicação terapêutica. Porque, como toda abordagem terapêutica, ela apresenta indicações, limitações e contraindicações. Uma abordagem inadequada pode determinar um prejuízo para a pessoa. Por isso, um profissional da área do psiquismo, devidamente equipado, formado e treinado, é esse tipo de profissional que deveremos buscar quando precisarmos usar esse tipo de recurso terapêutico dentro dessa abordagem transpessoal. É variado as indicações, que são de natureza física, ou psicossomática, ou emocional, mental e às vezes de natureza espiritual. Portanto, o espectro da indicação é muito profundo. Vale no terapeuta que, com seu lastro de experiência, possa avaliar qual é o recurso mais adequado no trato da pessoa e que deverá eleger esta ou aquela ferramenta de trabalho. A terapia regressiva a vivências passadas, muitas vezes, se coloca eletivamente como a primeira intervenção a ser feita, quando o problema ele se desenha à luz da percepção diagnóstica do terapeuta, bem posto, localizado, e a intervenção resulte numa abordagem de sucesso dentro da sua experiência. Outras vezes, não. Há que se fazer uma avaliação mais aprofundada. O caminho da psicoterapia avança e, à medida que o tempo vai discorrendo, há a necessidade ou há a possibilidade de mais formalmente fazer uma intervenção de natureza regressiva.
Às vezes a pessoa busca a TVP e não tem indicação. Às vezes ela busca uma ajuda e não busca a regressão e tem uma indicação. Às vezes a indicação ela é inicial e às vezes ela é no curso do processo terapêutico. Portanto, há que se fazer uma avaliação mais abrangente. Porque se eu posso resolver o problema fazendo uma intervenção leve, suave, por que eu vou remexer aquele paciente com uma intervenção cuja indicação não existe? Ou cuja metodologia de abordagem, cuja intervenção, ela muitas vezes seja desnecessária. Então o bom senso, a apreensão do paciente, do terapeuta, os recursos que o terapeuta disponha, fará com que ele estabeleça a indicação ou a contraindicação ou a limitação desse tipo de intervenção, considerando que um terapeuta transpessoal, um psicólogo de orientação transpessoal, um profissional dessa área, ele tem uma série de possibilidades, ele tem uma série de ferramentas, recursos que ele pode manejar no atendimento daquela pessoa que ele procura à conta de um paciente, de cliente ou de pessoa buscando de socorro terapêutico. Há muita fantasia em torno da terapia de vivências passadas. As técnicas são variadas. A maioria delas envolve um estado hipnoidal. Portanto, a pessoa mergulha nas suas memórias sem precisar fazer aquele transe hipnótico profundo com alinhamento de memória quando retoma do processo regressivo propriamente dito. Logo, a pessoa faz um estado ampliado de consciência, um estado chamado também de incomum de consciência, no qual ela acessa alguns arquivos que estão dentro do seu psiquismo adormecido, seja nesta vida, na infância, na vida intrauterina, ou em outras vidas, ou no mundo espiritual. E ao acessar esses arquivos, a pessoa traz, depois de um processo de acionamento indutivo, esses conteúdos, e aí tem todo o manejo técnico que é feito para ajudar a pessoa a eliminar esse conteúdo através de uma catarse, a poder expressar isso fisicamente, emocionalmente, para depois reelaborar os conteúdos em nível racional, intuitivo, e depois integrar no aqui e no agora, transformando aquela experiência negativa que estava atormentando a pessoa numa lição que potencialize o seu crescimento no aqui e no agora, liberando-a para que ela possa levar a vida de uma forma mais livre e mais feliz. É tão variada as intervenções, as técnicas. Há aquelas desde que você relaxa, faz uma indução usando música ou não, até a outra que a pessoa está sentada e é feito o processo indutivo regressivo, mesmo ela sem estar no estado de relaxamento maior, apenas se fazendo uma indução a partir de uma palavra-chave, a partir de uma sensação física. Então as técnicas de acesso aos conteúdos são variadas. E a forma como a pessoa vive o processo regressivo também é variada. Às vezes ela se vê como um espectador da própria experiência, às vezes ela se vê associadamente vivendo a experiência da vida passada, às vezes ela sente mais a vivência corporalmente, de outra feita há outras pessoas que têm a possibilidade de mais ver a experiência e não sentir a experiência sinestesicamente. Há outras que conseguem conjugar tanto a sensação corpórea, a sensação emocional, as imagens, traz a intuição, há outras que trazem mais um valor intuitivo, e há outros que mesclam essas formas de acesso a essas memórias. Isso tudo está relacionado ao jeito de cada pessoa ser e a forma com que o terapeuta faz essa intervenção. Então é muito variado o jeito com que a pessoa acessa esses conteúdos de acordo com a técnica do psicoterapeuta, bem como de acordo com o jeito da pessoa que vai se submeter ao conteúdo de lembrança das memórias, que ele veste as suas memórias dentro de um padrão psico, físico, espiritual que lhe é inerente, que lhe é próprio.
lembro-me de uma moça que me procurou trazendo um processo depressivo, porque tinha perdido a mãe há 1 ano e meio aproximadamente. E tinha frustrações nas suas relações amorosas, que ela revelava que não conseguia estabelecer um segmento nos relacionamentos. O trabalho foi sendo estabelecido e nós fizemos uma intervenção regressiva, no qual ela pôde se dar conta que tinha vivido uma experiência afetiva, emocional, numa época em que as famílias casavam os filhos e ela estava emocionada, se relacionando afetivamente, envolvida afetivamente com uma outra pessoa, e a família confiou um casamento dela com uma outra pessoa. Lógico que isso gerou-lhe um conflito. A outra pessoa com quem ela haveria de se casar tomou ciência e tomou uma medida dramática. Assassinou o amor dela sem que ela soubesse. E ficou dizendo para ela: mas o fulano não te amava? Aonde é que ele está que não aparece? E ela, diante da ausência do seu amor, ao invés de esquecê-lo e começar a se relacionar com aquele que era o homicida, que estava agora na condição de esposo, ela entrou num processo depressivo e não conseguia corresponder-lhe à afetividade. E ele então meteu uma faca, a assassinou-a metendo uma faca na altura do abdômen com tórax. A mãe aproxima-se, vê a cena dramática e o homicida foge. Essa experiência, ela foi muito rica, porque me deu ensejo de acessar outros conteúdos nas sessões subsequentes. Quando fui mergulhar no quadro depressivo dela, ela foi para uma outra vivência na qual ela perdia um filho, e esse filho era o mesmo homem que lhe desposara e que lhe assassinara na vida anterior. E esse filho morrera com 19 anos, 18 anos, afogado. E ela vivera o luto. E esse luto se estabeleceu de tal modo prolongado que ela não conseguia se relacionar com ninguém, porque o filho, após ter morrido afogado, se mantinha conectado com ela e lhe impedia de estabelecer novo relacionamento. Porque, na verdade, ele ainda estava conectado com relacionamento conjugal e não com relacionamento filial. Nessa oportunidade, ela começou a apresentar as lesões de dor que apresentava desde a infância, que era a altura aonde acontecera a facada. Essa dor, que já tinha sido pesquisada desde a infância, e ela era uma mulher de quase 50 anos, estava caracterizada, segundo os médicos, como uma dor subjetiva, psicológica, porque não tinha nenhuma referência material. Pude documentar que essa dor, ao piorar, se caracterizava com a aproximação do espírito, porque à proximidade da sessão, ela não queria ir à sessão. E a irmã disse: mana, eu acho que isso é encosto. E ela então chegou atrasada no dia da sessão, dizendo: doutor Alberto, será que eu estou com algum encosto? Porque a dor, já trabalhada na sessão do esfaqueamento, ao invés de melhorar, piorou. O senhor tem condições de saber? Então eu a deitei, fiz a indução e o espírito se manifestou. Era exatamente o espírito do ex-esposo daquela vida, o assassino, que, querendo impedir que ela fosse ao ambiente, estabeleceu um processo de influenciação. E todas as vezes que ele a influenciava, ele conseguia rememorar a dor. E daí porque ela sentia dor. Todas as vezes que a secretária telefonava confirmando o horário da consulta, a dor era acionada. E também uma vontade tênue, que agora se transformava num obstáculo a ela ir à consulta. Eu conversei com o espírito demoradamente. E o espírito então se colocava como sendo o ex-filho que estava afogado. Não se dava conta, no seu processo de inconsciência psíquica, de que na verdade ele estava ainda vinculado mais a um sentimento da conta de esposo de uma vivência mais anterior. E que ele estava fixado a ela na existência atual, não como ex-filho que lhe passava um sintoma de depressão, mas como alguém que queria novamente possuí-la, tê-la como sendo o seu único amor em regime de posse. Ele disse-me então: ela pensa que ela está depressiva por causa da mãe, mas a mãe foi embora.
A mãe não está, sou eu, e sou eu quem vigia. Quando alguém se aproxima dela, eu impeço que ela se relacione afetivamente. Eu disse, por que você faz isso? Não, eu quero protegê-la porque eu não quero que ela sofra. Ele ainda guardava uma certa inconsciência de que o sentimento que lhe movia na direção dela era conjugal, não era filial. E eu lhe mostrei a improcedência do comportamento. Ele então declarava de que ele era a personalidade que lhe gerava o quadro depressivo, porque ela, ao conectar-se com ele, vivia e revivia a experiência quando ele morreu afogado. E também a inviabilidade afetiva se dava porque ele entrava na relação e procurava obstar a relação. E ele me disse, e ela sabe que eu estou em casa, porque quando ela entra, ela me percebe, o que eu pude depois confirmar. Mas, mais curioso ainda, foi quando, me referindo à mãe, ele documentou que nesta vida estava programado para ele vir junto com ela como irmãos gêmeos e que ele fora abortado. Era uma experiência muito interessante que se revelou na primeira sessão regressiva que eu fiz com ela para essa vida, quando ela mergulhou num processo de aborto. Viveu um processo de aborto, mas não foi abortada, porque tinha um gêmeo. Ela, depois de 5 meses, a mãe atormentada porque tinha feito o aborto e porque a menstruação não voltasse, voltou ao médico. E o médico, então, disse que rasgava o diploma porque ele tinha feito o aborto. Quando foi examiná-la, ela estava grávida. O médico não se deu conta que, ao executar o aborto, tinha eliminado, sim, um embrião, mas o outro tinha ficado. E o embrião que tinha eliminado era justo do ex-assassino. E a mãe dela nessa vida era a mesma mãe dela naquela oportunidade. Vejo a lei de causa e efeito. Ele foi assassinado num ato impróprio, indevido, mas do ponto de vista cósmico, ali ele estava perdendo uma vida. Lembrando-se de que ele tirara a vida numa vida anterior da própria companheira com que agora ele ia se realinhar na conta de irmão gêmeo. Ele ficou com muita revolta com relação à mãe, que o abortou, e ficou desde essa época fixado a ela ao longo de toda a vida, gerando-lhe, portanto, inúmeras perturbações. Curioso é que após a sessão, a jovem dizia, doutor Bento, é interessante porque eu não acredito em reencarnação. Em mediunidade, eu sou desconfiada de mediunidade, e eu estou incorporando aqui, estou regredindo aqui, isso é coisa de fantástico. Ela dizia meio surpresa com todo o volume de informações que vinha através dela. E com o desaparecimento que se seguiu nas sessões posteriores, da dor depois que o tratamento foi estabelecido. Vejam, regressão de memória, reencarnação, comunicabilidade de espíritos, os agentes teta, os espíritos interferindo, obsessão, depressão, tudo isso num conjunto só, dentro de uma abordagem psicoterapêutica, cujo instrumento da regressão foram um dos instrumentos mais interessantes e profundos para o equacionamento dos problemas psicológicos daquela jovem. A terapia regressiva não é uma terapia espírita, ela é uma terapia de orientação transpessoal. A transpessoal é uma abordagem psicológica que surgiu emergente da abordagem humanística. Há 4 forças dentro da perspectiva psicológica: a abordagem psicanalítica, a behaviorista, a humanística e a transpessoal. A abordagem transpessoal é essa abordagem que vê o ser humano numa forma integral, incluindo a dimensão espiritual. A regressão de memória é uma das abordagens que está dentro dessa dessa visão transpessoal de vida. E ela surgiu com inúmeros terapeutas em diferentes momentos, e os pais, Edith Fiore e Maurice Netterton, eram protestantes, portanto, não reencarnacionistas, e que descobriram a regressão de memória no trato dos seus pacientes, quando, numa análise na sua abordagem psicanalítica, faziam com que os seus pacientes, em rememorando os traumas, deram-se conta de que eles mergulhavam a traumas que estavam além dessa vida, ultrapassando a barreira placentária. Portanto, esses 2 ícones, que são considerados os pais da terapia regressiva, se transformaram em livres pensadores, porque colidia a abordagem da reencarnação com as suas crenças.
Logo, a abordagem da terapia regressiva a vivências anteriores, passadas, ela não é uma terapia espírita, ela é uma terapia reencarnacionista. O espiritismo não é contra nenhuma terapia. O espiritismo, ele caminha de par com as ciências na fala de Allan Kardec. O que o espiritismo assinala com muita propriedade é a necessidade do velamento do esquecimento, que se faz pelo mecanismo natural do renascimento, quando o cérebro, muito grosseiro, ele borra as nossas lembranças, deixando os arquivos, de algum modo, silenciosos, e vendo apenas as tendências, as inclinações. A terapia regressiva a vivências passadas não é uma incursão no campo da curiosidade. Aliás, que o espírito Emmanuel advertiu para que não fizéssemos da terapia regressiva uma panaceia, num mergulho de curioso às nossas experiências anteriores para liberar-nos de todos os problemas. Absolutamente não é isso. A abordagem pela via da curiosidade não é terapêutica, ela é só abordagem curiosa. E não só não está indicada, como está contraindicada. Está junto à terapia regressiva a vivências passadas com o espiritismo no que tange a essa questão. A terapia regressiva a vivências passadas é um mergulho do inconsciente numa janela que se abre. Não é uma varredura completa nas vidas passadas para se saber quem se foi de importante, não. É um mergulho no momento conflituoso para se trabalhar o trauma e liberar-se do presente. Então o espiritismo, ele de modo algum é contra a terapia regressiva. Tampouco ele embute dentro das suas práticas a terapia regressiva como sendo uma terapia espírita. O que, aliás, alguns centros espíritas procuram viabilizar é completamente inadequada, porque essa terapia são feitas por profissionais, numa área técnica. O que se admite dentro dos espaços espíritas são as intervenções que se estabelecem nas reuniões mediúnicas e de forma muito bem adequada e ecologicamente postas quando há trabalhos de atendimento aos espíritos envolvendo o processo regressivo. Trazer a terapia regressiva para dentro do centro espírita e transformá-la numa terapia espírita é tão inadequado quanto dizer que o espiritismo é contra a terapia regressiva a vivências passadas. Portanto, o espiritismo tem razão quando diz que o nosso esquecimento é uma bênção, para que possamos ser, segundo os Espíritos, assinalar Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, para que pudéssemos ser mais senhores de nós mesmos. E a misericórdia divina é tão abundante que nos abre espaço para uma intervenção regressiva terapêutica, portanto terapêutica, quando necessária, para nos ajudar a que possamos sermos mais senhores de nós mesmos na atualidade. A regressão de memória tem dois grandes objetivos fundamentais. Um terapêutico e o outro experimental na pesquisa científica. Toda e qualquer outra intervenção, ela é abusiva, é contra a perspectiva de visão do espiritismo e ela não é, portanto, uma abordagem terapêutica. Às vezes é na infância, um trauma na infância, um trauma do útero. Eu vi pessoas com medo, por exemplo, de escuro, que estavam dentro do útero da mãe. E a mãe tinha medo de escuro, apagava, acendia a luz, o esposo apagava e ficavam brigando, e ela com pavor do escuro. E a criança assumiu o medo de escuro, captando o medo da mãe, importou o medo da mãe. Então, os traumas, eles são do passado recente ou passado. Você sofre um sequestro relâmpago, por exemplo, e fica com trauma de ladrões, fica com medo de sair das ruas, e está motivado por um evento do aqui do agora, recente, do passado recente. Mas muito comumente o que se percebe é que os eventos eles são mesclados, há uma rede de eventos que alimentam um determinado trauma, ou um determinado comportamento, ou um determinado sintoma. E quando você vai mergulhar na origem daquela experiência, você encontra 2, 3, 4 momentos desta de outras vidas que estão relacionados àquele comportamento que você está querendo tratar. Seja eventos que estão na idade adulta, recente, da juventude, da infância, ou na vida intrauterina, que é
pontuada de eventos traumáticos, bem como em eventos passados. Vai se trabalhando essa rede de eventos e a pessoa então vai se recolocando adequadamente diante do mundo, liberando-se das amarras, dos bloqueios e reformulando scripts e caminhando de uma forma melhor diante da vida. Eu lembro-me, por exemplo, só para ilustrar alguns eventos que são mais pontuais, uma senhora que tinha medo de mar. Mas o medo de mar era interessante, ela não tinha medo das ondas, medo de andar nos rios, nos navios, ela tinha medo de enseada, o que é absolutamente incompreensível. Como uma pessoa pode ter medo de enseada? Enseada, para quem não está em dia, é quando a gente está na terra, na areia, e a água vai subindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Isso é enseada. Ela tinha medo de enseada, mas não tinha medo de onda. Paradoxal isso. E ela viveu uma experiência fantástica quando, sendo esposa de um pescador, que voltada da pesca, disseram que ela tinha o traído, ele rompe com ela, tira as alianças, e não suficiente com aquela atitude de agressividade com ela, ele a agarra, finca um pau na areia e a amarra no pau. E o mar foi enchendo, a enseada foi se estabelecendo e ela então morreu afogada gradualmente em função da enseada. Então ela tinha medo da enseada, porque foi a enseada que matou, não foi a onda, não foi o naufrágio. E ela pôde, ali naquele momento, curar-se do medo da enseada. Podia vir a onda de um Havaí, ela não tinha medo. Mas quando a água começava a subir, ela entrava em pânico, não conseguia ficar na praia. Quando começava a haver a enchente no lugar onde ela estava posta. Ela encontrou a motivação e a cura para o medo de enseada, mas também encontrou a motivação por que ela não conseguiria se acasalar. Chegou a ter filhos, mas tinha medo de casamento, porque casamento para ela significava morte, em função de um trauma que tinha se estabelecido nesse campo amoroso, da conjugalidade, quando foi acusada de ter traído o esposo e não tinha traído. A terapia, ela avança prodigamente no mundo. Ninguém consegue deter mais as terapias que estão centradas no conhecimento reencarnacionista. E o benefício que a misericórdia divina faz através da ciência psicológica, da ciência médica, da ciência psicoterapêutica, nas suas várias abordagens, nos seus vários profissionais, nos seus vários matizes e nuances de abordagens, nos assinala o quanto Deus nos ama, o quanto é bom conhecermos as leis de amor que nos regem e sentirmos parte desse cosmos do qual nós somos uma peça integrante. O Espiritismo vê isso com muita beleza, porque não basta regredir para ficar bom. A regressão é uma intervenção. As pessoas acham que vão entrar no divã, fazer uma regressão e vão sair curadas. O processo de cura ele é muito mais complexo, muito mais bem elaborado e construído do que se possa pensar. Não é, portanto, um mergulho mágico no qual você se vê livre das suas dores e dos seus males. Às vezes você vai e recupera-se da limitação de um trauma, mas no aqui e agora, depois que sai do processo regressivo, continuando o processo terapêutico, você vai fazer um movimento transformador, a rematrização através do comportamento do bem. O Espiritismo vem em consonância com essa abordagem, nos assinalar do que mais do que regredir, nós precisamos progredir. A doutrina espírita valoriza o aqui e o agora, tal como a terapia regressiva, vivências passadas, o faz. Mas coloca o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, como sendo a nossa base de sustentação para construir o novo, que precisa ser construído. Não basta só trabalhar o velho, o caduco, o conflito, o trauma, a limitação. É necessário construir o novo através de ações novas que estão centradas em cima das virtudes, do perdão, do desapego, de uma atitude de paciência, de um comportamento de tolerância. E isso, a doutrina espírita, ela é pródiga, assinalando-nos que a melhor terapia é a de viver o bem no aqui e no agora, através do qual nós nos livramos do passado e semeamos o futuro e estabelecemos para nós dias venturosos, não só para o amanhã, mas para o já,
saboreando um jeito diferente de viver, vivendo plenamente a vida, experienciando a amorosidade tal como Jesus nos ofertou e que Allan Kardec nos abriu espaço para que pudéssemos compreender em profundidade.